Amigos, bom dia. Para nós é uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez e trouxemos para as nossas reflexões, conforme a Rosana já adiantou, o assunto que é um questionamento: quem somos nós? Na realidade, a questão do quem somos nós não é só limitada a ela, mas quem é você de verdade? Esse é o questionamento que nós fazemos quando procuramos nos conhecer. Na realidade, como a reencarnação já própria mostra, nós somos uma infinidade incrível de egos. Não é verdade? Nós somos uma infinidade de personalidades. Claro que existem muitas pessoas curiosas que querem saber o que foram. O importante, não descartando a questão da terapia regressiva de vida passada, que sem sombra de dúvida, trabalhando com poucos profissionais, mas muito sérios, tem auxiliado muitas criaturas, no sentido de descobrirem problemas traumáticos, situações que são por vezes insolúveis e não estão relacionadas nessa mesma existência, se bem que nós precisamos notar que numa reencarnação nós podemos ter traumas de períodos onde o registro como recordação objetiva não esteja claro em nossa existência atual, mas ela pode ter acontecido a partir mesmo do útero materno, quando nós sabemos que processos de rejeição pelos pais, não só pela mãe, mas pelos pais, são registrados de maneira objetiva pelo espírito que está reencarnando. E por vezes, para felicidade ou infelicidade, registrados de forma que o espírito reencarnante ele esteja com consciência do que está acontecendo, o que é muito pior. Muito pior no sentido de que, por vezes, se nós analisarmos, quem de nós aqui, das famílias aqui presentes, tem uma Madre Teresa de Calcutá reencarnada como filha, um Chico Xavier reencarnado como um filho, um João Paulo II como filho, um Masaharu Taniguchi e esses outros exemplos que são verdadeiras alavancas para todos nós de evolução. Quem de nós, poderemos ter um caso ou outro, mas nós sabemos que, regra geral, nós estamos numa condição evolutiva muito semelhante, não igual, porque não somos iguais, somos semelhantes. E, por vezes, nós vamos encontrar esta criatura sofrendo um processo de rejeição, qualquer coisa, com um certo grau de consciência, podendo, inclusive, ao reencarnar, dependendo da condição do espírito, manter esta consciência. Tanto é que nos surpreendemos quando da infância, até mais ou menos os 3, 4 anos de idade, onde determinadas crianças fazem perguntas ou dão respostas em certos instantes para adultos, como se fosse efetivamente um adulto com quem nós possamos estar falando. Isto é alguma genialidade? Não. É o espírito entrando na condição da sua personalidade anterior e tendo até o período de 3 e 4 anos de idade, mais ou menos. E por que esse período? Porque a organização fisiológica não demanda do espírito tanto a ponto de interromper esta entrada na personalidade anterior. Não são todos os casos, mas não é incomum. E ele dá respostas, então, como se fosse um adulto, ou faz perguntas como um adulto. E depois dos 3, 4 anos, pouco mais, um pouco menos, isso não importa a questão de tempo, porque ela não é fixo para as pessoas, o corpo físico, ou seja, vai exigindo do espírito cada vez mais, neutralizando a condição de suas recordações. Então, o importante diante dessa questão de quem sou eu, não é muito se eu não tiver na necessidade de fazer uma terapia, seja de que natureza for, a simples curiosidade já levou pessoas a sofrerem danos consideráveis. Nós mesmos tivemos a oportunidade de acompanhar um caso mais de perto. Este trauma, o terapeuta não sabia o que fazer. Aí a pessoa passou a ter 2, e não 1 para lidar. Ela disse assim: "Você não quer canjica?"
É meu ponto fraco. O segundo ponto fraco é pudim de leite condensado. Mas como é que pode fazer isso com uma criatura? Mas assim, eu vi aquela coisa caindo. Aquele é um processo de fascinação. A canjica, ela tem dentro um obsessor, como tem em sapato de mulher. Já viu? Sapato de mulher tem obsessor também, porque você vai na vitrine e só mudou a fivela, mas ele olha para você e diz, me leva, me leva. É fascinante, mas não é uma realidade? Ora, onde é que está a minha fraqueza? Não vai dizer que é no pote de canjica, que é uma desmoralização completa, mas também é. Mas também é. Então esse é o ponto. Né? O que importa são as minhas tendências. É onde eu tenho que investir para trabalhar, porque nós somos uma só individualidade, como dissemos, uma quantidade enorme de egos. E o que a gente precisa fazer? Simples. Nós precisamos nos conhecer em profundidade. Não basta dar aquela, sabe, por cima. Não basta ficar na cauda do pudim. Tem que meter a colher. Ou seja, tem que buscar o porquê que eu reajo desse jeito. Eu preciso me questionar, sim ou não? Sim. Se o indivíduo me fecha o meu veículo na I-95 e eu reajo de uma maneira que depois eu não me conheço, não me reconheço, onde é que está esta criatura, esse bárbaro, esse viking, que de repente surge de dentro de mim? Aonde está? Não é verdade? Ele está no momento? Não, ele está aqui. É a mesma coisa, pessoal. Outro dia nós estávamos assistindo uma palestra do professor Karmal. Ele não é espírita, né? Ele é um professor na USP, etc. E ele tem uma quantidade enorme de vídeos. E ele falava a respeito da questão da corrupção. Ele disse assim, da onde surgem as criaturas que são corruptas? Eles não vêm de Marte. Né? Eles não caem do céu. Eles saem do meio de quem? Do povo. Que parte do povo tem aquele tipo de tendência. Não é verdade? Senão eles não estariam lá. Simples assim. Então, na hora que esse viking surge, porque o sujeito fechou meu carro e nada aconteceu, surge, onde é que está esse cidadão ali? Veio de Marte? Eu dei passividade para um espírito e aí ele passou a se comunicar, então, não. Eu posso até ter associações com espíritos que até me estimulem, tanto para um lado quanto para o outro. Tudo depende, né, de quem eu procure como companhia. Né? Semelhante sempre irá atrair semelhante. O que eu preciso tomar cuidado, se eu estou diante de uma realidade dessa natureza, né, de muitos egos, o que eu preciso tomar cuidado é para que a minha situação não permita, não é, que essas experiências todas não aflorem, porque estão todas no meu inconsciente profundo, ou no subconsciente profundo, se preferirem, não aflore e eu não seja, não participe de companhias que não me trazem benefício. Eu preciso de companhias que estejam me trazendo benefício e eu seja para elas também um elemento que possa beneficiar outros através do exemplo. Claro que ninguém vai precisar de atestado de santidade, mas é uma questão de externar. Falamos tanto em transição planetária, e a gente pode acessar uma palestra de Divaldo, entre outras, né? Uma palestra de Divaldo sobre a transição planetária, onde, na verdade, é uma entrevista da FebNet. Você encontra na FebNet no YouTube. E há uma questão feita para o Divaldo, muito interessante, nós colocamos até no nosso Facebook hoje, dada a importância, a 1 minuto e meio, no máximo. E aí há uma questão feita para o Divaldo a respeito de transição planetária, se a questão da degradação moral existente no planeta hoje, ela já está no fim. Ele disse que os amigos espirituais, os mentores, disseram que não existe está no fim. Pode ir muito mais profundo ainda. Né? E o que vai fazer uma mudança? O que vai fazer a mudança? Os outros vão mudar? Não, nós temos que ser os elementos de mudança, sem que tenhamos que experienciar a dor para fazer com que elas aconteçam. Não é verdade?
E é essa situação que vai nos promover o processo do autoconhecimento. Quem disse isso? Um deles, 2.500 anos atrás, ou seja, 500 anos antes de Cristo, vai falar a respeito, que é o Sócrates, que já é conhecido de nós, quando ele, no templo de Apolo em Delfos, ele, no pórtico, existia uma frase que dizia: homem, conheça-te a ti mesmo. A necessidade dessas inquirições pessoais. E outro que veio, né, e nós conhecemos muito bem, há 2.000 anos atrás, que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde está a verdade? Foi a pergunta que Pôncio Pilatos fez para ele. E ele ficou calado. Porque a verdade sempre esteve, sempre estará no íntimo de cada um de nós. Porque se somos filhos e filhas de Deus, oriundos dele, temos impresso em todos nós as condições de natureza divina. Por isso que ele disse: vós sois deuses. A verdade, o andar nesta ou naquela direção, por opção e livre-arbítrio, que é questão de justiça, está inserido em nós. Até porque você ama, não por decreto. Nós não amamos, nós não perdoamos por decreto, nós não somos bons por decreto. Nós amamos, perdoamos e somos bons por exercício. Porque a essência tem que existir em nós. Se não existe, não dá para colocar para dentro, de fora para dentro. Ou seja, não dá para eu comprar amor, não dá para eu comprar perdão, não dá para eu comprar bondade. É um exercício pessoal. E a decisão está em cada um. Quanto mais consciência, muito maior nível de conhecimento, muito mais capacitação para exercitar qualidades. Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta de quem? De nós mesmos. Dos nossos preconceitos, dos aspectos que são contrários à nossa felicidade. Porque nós não reencarnamos para pagar. Nós não reencarnamos para sofrer. Nós reencarnamos para exercitar. O quê? A felicidade. A capacidade de ser feliz e de fazer o outro. Não que há velho discurso, né, de que quando eu me casar com fulano, ele me fará feliz. Essa é a maior mentira do mundo, porque o fulano não é um pacote, ou a fulana não são pacotes de felicidade que nós abrimos. Felicidade é um processo de construção interior, de exercício constante. Exatamente. E quando Jesus diz a felicidade, quando nós encontramos felicidade não é deste mundo, não, as pessoas acreditaram que nós teríamos que reencarnar para viver, não é, num vale de lágrimas. Negativo. A relação da questão da felicidade não ser desse mundo está exatamente relacionada com as condições do apego. A felicidade não pode ser desse mundo quando eu coloque a minha felicidade no corpo bonito que eu tenha, por exemplo, 61 anos com um corpinho de 61 anos, já aumentei um. Já aumentei um. Até o ano passado era 60. Mas é uma realidade. No corpinho que eu tenho, malhado ou não, na namorada, no namorado novo, bacana, na casa nova, no carro novo, no dinheiro no banco, etc. Quando eu amarro a minha felicidade, que é fake, em aspectos do mundo, eu ficarei infeliz. Por quê? Porque é lógico. A matéria dele deteriora, o dinheiro de repente pode acontecer um problema qualquer e eu perdê-lo, o corpinho, infelizmente, o tempo passa. Não é verdade? A minha esperança é exatamente a reencarnação, porque na próxima eu vou vir com um Elvis Presley. Vai ter cabelo para tudo quanto é lá. Mas é uma realidade. É uma realidade. Mas quando nós calcamos a nossa felicidade nos aspectos da nossa realidade, em nós mesmos, nós não temos que temer de que ela não seja desse mundo. Porque nós podemos estar no melhor castelo, no melhor palácio, e sermos miseravelmente infelizes. E podemos estar, por vezes, numa choupana e sermos maravilhosamente felizes. É uma questão de encontrar em nós mesmos o que disse Jesus. Está tudo em Jesus, viu, pessoal? Não tem novidade nenhuma. Está tudo lá em Jesus. O reino dos céus está aqui. E se a hora que nós vamos nos conhecendo,
ele vai tomando espaço e nós podemos estendê-lo para o semelhante. Querem ver como a gente se conhece? O Hermínio Miranda traz uma proposta, inclusive no livro dele, Alquimia da Mente, que a gente registrou aqui. Se você quiser depois estudar essa obra, vale a pena. Ele vai colocar até para nós, em matéria de conhecimento espírita, o quanto nós estamos avançando sem privilégios, porque quem conhece mais é mais responsável. Onde ele vai dizer que no hemisfério esquerdo do nosso cérebro, ou seja, nós temos a personalidade, nós temos o consciente, a razão, a linguagem verbal, ou seja, a palavra, e também o estar, transitoriedade. É quando nós estudamos a doutrina e o Kardec fala a diferença da alma e do espírito. A alma é o espírito reencarnado, espírito é o desencarnado. A alma seria, a rigor, a questão da transitoriedade, a questão de estar ligado deste lado esquerdo do cérebro. Porque no hemisfério direito nós temos a individualidade, a questão da manifestação do espírito, o inconsciente, a intuição, então into de dentro, que é seu, é into de dentro, a linguagem não verbal através de símbolos e o ser, permanência. É onde é os nossos desafios, a nossa busca, não de estar, mas ser. Você está numa situação, porém você não é. Eu estou transitoriamente definido, usando palavras de Emmanuel do livro Vida e Sexo, como homem. Você, moça, está transitoriamente definida como mulher. Está. Mas o que é que eu sou? Um espírito. E exatamente esse é o foco. Por isso, aí a observação da obra que nós podemos estudar, que é a Alquimia da Mente. Por isso, a questão de personalidade é descendência e individualidade é ascendência. Até porque a individualidade, acabamos de dizer, é a essência, é o que somos verdadeiramente. Então você vai dizer assim, nós temos aqui, seria um caso de dupla personalidade. Como é que entender, então, a dupla personalidade? Se temos aí nós mesmos, na questão do hemisfério cerebral, um lado onde é individualidade e o outro lado que é personalidade. Obviamente que nós não podemos descartar a questão da dupla personalidade, a começar da própria experiência de nós mesmos, que temos, então, uma infindáveis, milhares, milhões, pouco importa, de egos registrados em nós mesmos. Podendo acontecer o quê? Isto brotar, como aí a figura mostra, não é? Em determinados ângulos, como demos o exemplo do viking, ou seja, do primitivo, seja de que maneira for. Então, na realidade, o que acaba acontecendo? Existem casos de dupla personalidade, onde desvios do indivíduo nós encontrarmos na mesma pessoa duas manifestações diferentes? Sim, existem. Baseados no quê? Baseados na simples condição dos registros reencarnatórios que podem estar funcionando até mesmo como traumas. Então, às vezes, nós encontramos em criaturas que são atendidas por problemas, por vezes, considerados psiquiátricos, que são classificados, aonde você tem um indivíduo que se manifeste, de repente, como uma pessoa, está como uma pessoa comum e, por vezes, tem atitudes de um soberano. Não, o que está acontecendo? Porque ele está envolvido por espíritos, ele está sendo subjugado por espírito. Essa é uma outra situação que nós podemos ver também. Mas o primeiro aspecto aqui sendo tratado ele pode estar entrando na reencarnação, onde ele foi, por exemplo, esse soberano. E aí essa situação pode acontecer. Porém, olha que interessante quando nós vamos buscar em Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, e é tão incrível esse livro, porque esse livro foi escrito no plano espiritual, é livro que o Emmanuel vai dizer que ele foi escrito no plano espiritual. Era um livro lá na dimensão espiritual, os espíritos daquela dimensão estudavam nesse livro, e o Emmanuel trouxe o livro para o Chico psicografar. Então, ou seja, nós já vamos vendo o quê? A vida, de fato, como diz André Luiz no título da sua obra, a vida continua. Continua e continua, não é? Com estudo, com trabalho, etc., com relacionamento e tudo mais. Emmanuel diz nesse livro o seguinte: herdeiros de milênios gastos na recapitulação
de muitas experiências análogas entre si, semelhantes entre si, vivemos até agora quase a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio dos hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Ou seja, somos frutos de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Por isso a necessidade do autoconhecimento. Diz mais o iluminado mentor: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Querem ver? Eu sempre fui assim, por que eu vou mudar agora? Não seja muito sincero com a pessoa quando você ouvir isso. Se for você, saia daqui e pense a respeito. Você sempre foi assim? Sempre. Não vai mudar, meu nego? Não. Então você vai sofrer. Ok? Porque existe um elemento que se chama dor. E ela é como apertar parafuso. Você nunca aperta tudo, senão espana. Então você dá um apertão. Fala graças a Deus, miserável. Não fala. Você aperta mais um pouco. Quando ele diz graças a Deus, você solta. Você solta, mas você faz o seguinte: você solta e já dá mais um apertão. Não é? Ah, mas a vida... Eu continuo insistindo em ficar fora do meu eixo. O nosso eixo é o quê? O equilíbrio. Nosso eixo é o amor. Quando nós saímos fora dele, o que acontece com a realidade da vida? Puxa a gente para o centro. Quando eu resisto, eu crio atrito. Quando eu crio atrito, eu crio calor. No caso, eu crio dor. Quanto mais eu resisto à minha realidade, mais atrito. Mais atrito, mais calor. Calor que a gente chama de dor. É o calor que eu me dou, consciente ou inconscientemente, porque tem gente que diz que não é consciente. Mas a gente conhece gente que é teimosa conscientemente. Faço assim mesmo e acabou. Dou o troco na mesma moeda. Doa o que doer. Ok. Respeitável. Porém, não reclame depois. Os nossos amigos espirituais, Deus, nosso Pai, nos ama. Amigos espirituais superiores nos amam, querem o nosso bem. Se a gente não quer, é de direito de cada um. Claro que também não podemos descartar, dentro do que acabamos de dizer, essas questões relacionadas, e aí duas boas obras que nós temos do mesmo estudioso Hermínio Correia de Miranda, Condomínio Espiritual e Enigmas e Estigmas, que trazem a questão da dupla personalidade. Onde o indivíduo, você tem até, se quiser, consultar um filme feito na década de 70 que se chama As Três Faces de Eva, que é em branco e preto ainda, porém, esse caso narrado, são casos narrados por uma visão psiquiátrica, ignorando a condição dos espíritos, no caso em questão, que na realidade não eram 3 espíritos que atuavam nesta criatura, e sim 21. E você encontra as observações nesta primeira obra, Condomínio Espiritual, que é estudado aqui no KSSF em aulas regulares e que vale a pena você se inscrever num dos cursos se você ainda não o fez, para estudar. Estudar Espiritismo é estudar os espíritos, e estudar os espíritos é estudar a quem? A nós mesmos. Não é verdade? É nos conhecer, é um trabalho de autoconhecimento. E ele vai trazer esta situação dizendo o seguinte, que vários espíritos se serviam da criatura, subjugando-a e se apresentando com personalidades as mais diversas, que em psiquiatria eles disseram que fundiram essas personalidades, ou seja, mas depois da fusão da personalidade, que disseram que tinham feito, a pessoa continuou se manifestando em várias ocasiões com personalidades completamente diferentes, e não era o caso anterior que nós expusemos, por isso que trouxemos aqui, né, também esta observação, que ela é válida. Não é só a questão de entrar no inconsciente profundo, mas também a questão de ser do processo de subjugação. Mas, via de regra, a gente espírita não precisa nem se preocupar com isso, porque depois que a gente se torna espírita, nem obsessor
mais aguenta a gente. Não é porque a gente quer salvar o mundo, ou começar com o pessoal de casa, e aí fica complicado. Na realidade, o que a gente tem que fazer é sair de círculo vicioso. Já aqui trouxemos como proposta de outras oportunidades. É exatamente sair deste círculo automatizado, que é de reencarnar, não cuidar de si mesmo, passar o tempo na existência, achar que está numa colônia de férias, adormecidos na indiferença em relação à necessidade própria e do próximo, pensar só na vida no bem-estar da vida terrena e também reencarnar. Por isso que Emmanuel diz, saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço, sem ter qualquer noção do que esteja acontecendo. Um processo automatizado, onde a evolução existe, mas você pode pegar e evoluir um tantão assim, você evolui um pinguinho assim e vai continuando do mesmo jeito, não é? Aos trancos e barrancos. Para que isso, se um indivíduo de hoje, como nós, somos criaturas extremamente conscientes, de uma inteligência que é brilhante, cujo desenvolvimento nos últimos 50 anos nós tivemos que esperar séculos. E a partir de agora, pessoal, a cada 10 anos você não vai se reconhecer. Em matéria de evolução, sob todos os sentidos, inclusive de natureza pessoal. Veja o que você é hoje e perceba o que você era há 5 anos atrás. Não precisa ser 10, há 5 anos atrás. Quantas coisas mudaram, o nível de informação que nós temos, o que nós podemos ter de formação sobre aquilo que as oportunidades da vida nos apresentam. Condição prática. Como é que eu faço para me conhecer? Como é que eu me conheço? Já também não é novidade alguma dentro da doutrina as colocações a respeito, os ensinamentos dos espíritos a respeito. A gente pode fazer uma autoanálise. Olha que beleza. Faz uma autoanálise, não precisa pagar ninguém. Deixa eu dar uma olhada, prestar atenção em mim mesmo. Como é que eu sou? O próprio Santo Agostinho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, dá umas dicas bastante importantes. Ele chegava em casa, na hora de se deitar, de se recolher, ele fazia uma revisão do dia dele. E tudo aquilo que ele tinha feito para as pessoas, ele colocava da seguinte maneira: se as pessoas tivessem feito para mim, como é que eu reagiria? Não é fantástico? Ponto. O outro aspecto é conhecer-se no convívio com o próximo. Ver como é que o próximo reage de acordo com as minhas ações. Como é que eu reajo de acordo com as ações dele? Seja ações, palavras, etc., atitudes, seja lá o que for. Como é que são as reações? Como é que eu reajo? Como é que eu vou agir? Como é que eu estou agindo? Como é que estão reagindo? Como é que estão agindo? Como é que eu estou reagindo? Não é fato? Questão de observação. Prestar atenção em nós mesmos. Nós trabalhamos com oratória. Técnicas de comunicação, essa é a palavra mais adequada. E a pessoa, às vezes, tem vícios onde ela automatizou e não racionaliza até que nós informemos a respeito do assunto. Você já viu alguém que fala entende? Então, cada meia frase é entende, né, sim, tá. Já viram? Isso é vício, não é? A pessoa automatizou. Ela deixa de automatizar quando você disse assim, numa 3 minutos de conversa, eu parei de contar nos 50 né. A pessoa diz, não diga, o entende. Eu parei de contar, o entende, né? Em 1 minuto eu parei de contar no 20º. O que você está fazendo? A pessoa está. Próximo entende, ela começa a racionalizar e começa a prestar atenção em si mesmo, para de entender, para os outros não entenderem, porque chega uma hora que a pessoa fica, por exemplo, um que use tá como muleta, chega uma hora que você ouve só o quê? A metralhadora. É uma coisa altamente cansativa. Exatamente esse é o aspecto. É o quê? Observar-se, prestar atenção em si mesmo. E o outro aspecto totalmente dispensável, que já demos aí a figura da chave de fenda e do parafuso, é o conhecer-se pela dor. Procuremos evitar, dado o nível de inteligência que a gente se encontra, e naturalmente fazer com que aconteça exatamente isso, deixar de ser sombra, disfarçada com roupas coloridas, perfumes caros e gestos estudados, para fazer a proposta de Jesus de brilhar a nossa luz. Essa é a proposta
do Espiritismo, que é o Evangelho redivivo, fazer com que a nossa luz, a nossa realidade brilhe. É Jesus dizendo, se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. E aonde entra a luz, as trevas desaparecem. Se nós acendermos num local completamente escuro um palito de fósforo, será o suficiente, no mínimo, para iluminá-lo. Emmanuel diz mais a respeito da nossa posição no mundo. Antes de sermos pedra de tropeço para as criaturas, sejamos como a pequena estaca quando você planta uma árvore. Ela é tão pequena, mas ela está dando sustentação inicial para aquele gigante que pode se formar depois de dezenas de anos, às vezes até mesmo séculos. Por isso que você encontra a informação nesta obra, Egos em Conflito, do Carlos Bacelli, com o Dr. Inácio Ferreira, que ele diz o seguinte: a transfiguração da individualidade é lenta. Precisamos muitas vidas para do que fomos ontem, não restem traços no que somos hoje ou estamos procurando ser. Continua, então, um desafio para todos nós nesse início de 2017. Verdadeiro desafio. Ou seja, valorizemos mais a vida. Quando a gente faz propostas de início do ano, nós estamos ainda no início do ano, valorizemos a vida, amemos mais. Não é uma beleza? Procurar amar mais. Procure ser feliz do que querer ter razão em tudo. Se nós quisermos ter razão em tudo, se prepare, porque seremos infelizes. Procure ser mais feliz do que ter razão em tudo. Não é verdade? Toda vez que a gente quer ter razão em tudo, até poderemos ter razão, mas vai ser infeliz, porque o preço costuma ser alto. Né? Ou seja, desestressa, relaxa. Como é que eu faço isso? Procure amar mais as pessoas. Uma coisa que é fantástica como exercício, utilize-se disto aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Mas eu falo para aquele grosso que eu entro no elevador, ele nem olha para a minha cara, parece que ele tem visão de raio-x. O bom dia tem que estar em quem? Nele ou em mim? Eu me lembro até de uma oportunidade que eu entrei ainda era... Vocês nem conhecem isso. Isso identifica a idade, que é uma loucura. Aí era locadora de videocassete. VHS, você nem sabe o que é isso. Aí eu entrei na locadora de videocassete, VHS, e era de manhã, e eu disse, estava com um amigo, eu disse assim, bom dia. Ninguém respondeu. Eu virei para ele e disse assim, silêncio mortal. Ela disse, esse já foi alugado. A pessoa estava tão centrada nela mesma e no business dela, que a única coisa que ela registrava não era o bom dia, era o business dela. Ou seja, a gente não sabe em que a criatura está centrada. O importante é que eu saiba onde eu estou. Não é? Não é essa a importância? Que eu saiba onde eu estou. E que eu saiba o meu papel. E que eu saiba que eu posso fazer diferente. Muito mais. Eu posso fazer muito mais. Por isso, 1 minuto a mais neste corpinho que Deus nos deu, não importa em que condição, rico, pobre, feio, bonito, novo, velho, gasto, não gasto, não importa em condição, é sempre muito valioso para nós como espíritos, porque muito provavelmente, talvez hoje, para muita gente, tomara que não seja para a gente, seja o dia mais importante de sua atual existência. Não é? Que para desencarnar, como dissemos ontem para os amigos e amigas que estavam aqui conosco no estudo do Evangelho, basta que nem instalou. Basta que nós estejamos encarnados. É muito frágil a vida, não é? É muito frágil. Então veja, se é o dia mais importante,
A lição de Jesus tem que estar registrada em nós, diante do nosso relacionamento para conosco e para com o semelhante, quando ele, diante da mulher apresentada como adúltera, num processo machista excluindo o homem, porque ela não havia adulterado sozinho, ele faz a recomendação de caridade, de educacional, quando ele diz para ela, que isto é caridade, isso é educação. Vá e não erres mais. Nós já temos muita experiência e temos capacidade de ir sem continuar insistindo no erro. Muita paz a todos.